Jorge Zaidan fez aqui no Mais Pecuário uma retrospectiva para o setor da carne bovina e nós vamos comentar agora com o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, que já está aqui ao meu lado, uma retrospectiva para o setor da avicultura. Boa tarde, João. Boa tarde a todos vocês. João, a avicultura brasileira passou por altos custos de produção, enchentes no Rio Grande do Sul, que acabaram dizimando também a produção do estado, e também o bloqueio sanitário que o estado teve devido à doença de Newcastle. Esses fatores geraram um desequilíbrio entre a oferta e a demanda? O setor da avicultura é um setor muito bem organizado no Brasil. Talvez seja um setor que o Brasil é um modelo para o mundo inteiro. Você tem um modelo que tem um frigorífico, uma cooperativa, uma central integradora que fornece os insumos, os pintos, a ração, a ciência técnica e o produtor, com a sua família, ele cria esses animais e entrega num prazo combinado. Então, é uma organização que flui corretamente, ela trabalha. Então, isso aí gerou no Brasil uma classe média rural, o que é muito importante também no ponto de vista social. Ou seja, além da questão da nós produzimos hoje alguma coisa acima de 15 milhões de toneladas de carne de aves, nós também temos uma classe média rural no campo. Ou seja, esse produtor que é o integrado, que produz o frango ou produz ovos, etc., ele tem uma renda, ele mantém a família dele. É uma atividade muito familiar. Então, ele tem uma atividade familiar e mantém a família no campo. Então, o Brasil hoje se destaca no mundo inteiro. Prova é que as nossas exportações acima de 5 milhões de toneladas, olha o número, nós estamos falando, 5 milhões de toneladas, elas são quase que o dobro do segundo colocado. O Brasil, o mundo inteiro gosta do frango brasileiro, pelo padrão que nós temos, pela questão sanitária. Houve um caso isolado lá no sul, de Newcastle. Rapidamente o Ministério da Agricultura isolou a área, conseguiu resolver o problema, um abate sanitário, com tudo o que tem que ser feito tecnicamente. E o Brasil mostrou para o mundo que a gente enfrenta os problemas, mesmo sanitários, não põe embaixo do tapete. Mostra, vai lá, ó, não aconteceu isso. E logo, pouco tempo depois, a própria Organização Mundial de Epizootias, que controla a questão de saúde animal, colocou o Brasil como livre de Newcastle. Então, isso que é mais importante, o mundo inteiro tem confiança na produção brasileira. Isso que é importante também, né, João? É demonstrar que o país enfrenta problemas, mas que sabe como contornar, como resolver a situação. Nós tivemos um tempo atrás um problema de gripe aviária também. O país aqui, né, conseguiu se manter e a gente vê os resultados e a confiança desse mercado que você falou, quando a gente percebe que o país está conquistando novos mercados, né? Desses 5 milhões, 10 países representam 60% dessas 5 milhões, mais de 5 milhões, que é o destino das exportações brasileiras de carne de frango. Você tem a China, o principal cliente nosso, ela diminuiu um pouco esse ano, talvez em função da situação interna deles, aumenta a produção própria lá, mas em compensação os outros países aumentaram a importação. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que é o segundo maior importador, ele aumentou muito, de forma significativa. O Brasil abriu novos mercados, entrou no México, entrou nas Filipinas, uma série de outros mercados que acabaram compensando um pouco a diminuição da China, que continua ainda como o primeiro país em termos de importação, porém, outros países cresceram e acompanharam isso. O Brasil tem a vantagem, Zé Cunha, que nós temos, além da questão sanitária, não tivemos nenhum problema sério, a exceção desse foco de Newcastle. Na gripe aviária foi só animais silvestres, não houve nenhuma operação, nenhuma contaminação de avicultura industrial, comercial. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que acontece? Quando você tem um esquema organizado e o governo e as entidades de classe e os produtores trabalham integrados, você tem esse resultado, você consegue abrir mercados, mantê-los, é importante, não é só abrir, não é mantê-los. Manter os que tem. Manter os que tem, ampliar o fornecimento. E se você olhar a projeção que o Ministério fala para os próximos anos,
eles calculam que o Brasil tem condição de aumentar mais de 22% e chegarmos a um total de talvez mais de 19 milhões de toneladas de carne de frango produzida no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma exportação muito grande, com mais de 5 milhões, e temos um mercado interno que compra, que gosta do frango. Consumidor. O brasileiro aprendeu a comer frango. É uma proteína de alta qualidade, uma proteína barata aos preços dela. É uma proteína que tem acesso, vamos falar assim, de toda a população, qualquer padrão de venda, de renda, o rico, o pobre, Sim, todo claro. mundo come frango. Frango hoje é prato, faz parte do dia a dia do Brasil. No passado, há muitos anos atrás, tinha um humorista chamado Barão de Tararé. Então ele falava uma coisa, que brasileiro pobre, na época, comia frango quando um dos dois estava doente. O frango. Hoje não. Hoje nós conseguimos chegar a um consumo, vamos falar assim, mais de 50 quilos por habitante ano, ou seja, é um consumo muito alto. Então, esse consumo alto, associado com a produção de soja e a produção de milho, que representa 70% do custo da produção do frango, o Brasil tem todas as condições de se firmar no mercado mundial e aumentar mais ainda a participação dele. Vamos falar agora um pouco sobre essa questão que você tocou aí, o custo de produção, porque esses custos ainda afetam a maioria da produção brasileira de frango, né? Como que o produtor pode driblar esse fator a fim de ampliar a renda? Olha, 70% é milho e farelo de soja, né? Onde que é a questão que afeta mais, a formação de custo, né? O que o produtor pode fazer? Muitas vezes o produtor ele compra concentrado e compra milho, processa esse milho e mistura na própria unidade, depende do tamanho dele. É uma alternativa. Olha, o preço do milho na safra está bom, eu faço um estoque, eu faço como faz o pessoal da produção de etanol de milho, por exemplo. Eles compram milho, estão comprando milho agora, para milho que vai ser plantado ainda até o fim desse mês e vai ser entregue lá por junho e julho. Ou seja, estão comprando, porque eles precisam do milho, o milho faz parte do processo. As empresas podem, eu creio que hoje elas operam muito no mercado futuro, as grandes integradoras, o mercado futuro ou o mercado a termo, compra o mercado a termo, é uma das maneiras de você conseguir administrar esse processo, porque o milho e o farelo de soja são commodities que estão flutuando no mercado mundial. Nesse momento a soja caiu um pouco de preço, em função que caiu lá fora. O milho vem recuperando o preço há quase 90 dias, vem recuperando o preço do milho no mercado interno brasileiro. Hoje, a exportação de milho do Brasil praticamente zerou. Nós temos esse milho que está disponível no mercado, todo está indo para o mercado para consumo nosso, interno do Brasil. Então, essa é uma maneira de você administrar isso aí. Agora, João, o mercado de ovos também enfrentou dificuldades ao longo do ano, com preços pressionados pela elevada oferta. Porém, a partir de outubro de 2024, a alta nos preços das carnes aumentou a demanda interna por ovos, interrompendo o ciclo de quedas e trazendo alívio no final do ano para os produtores. Neste momento em que as carnes continuam em alta, seria uma boa oportunidade investir nesse mercado? Olha, se o Brasil pretende aumentar 22%, 28% mais ou menos, o que o Ministério da Agricultura fala, há um processo contínuo de ampliação da produção. O ovo, a dona de casa, ela chega no mercado, se o dinheiro está curto, ela olha no mercado, olha uma dúzia de ovos por 10, 12 reais, ela olha assim, 12 ovos, eu posso fazer 2, 3 refeições com a mistura proteica. Ela vai fazer. E é um alimento extraordinário do ponto de vista proteico, do ponto de vista alimentar, nutricional. Então, o Brasil hoje é campeão mundial em consumo de ovos. Deve ser a média do brasileiro, deve consumir hoje por volta de 210 ovos por habitante ano. Isso de mamanda caducando. Então, você vê a quantidade que nós temos de ovos. Então, o Brasil também está abrindo mercado para exportação de ovo congelado, até o ovo in natura, está abrindo mercado. Nós produzimos bastante, podemos vender um pouco lá fora. João, para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo aqui, o Brasil é líder nas exportações mundiais com expectativa de mais de 5 milhões de toneladas, como você disse, embarcadas em 2024.
e um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, um novo recorde anual. Tivemos avanços também nos acordos internacionais, como a adoção de certificados digitais com a União Europeia, a isenção de tarifas pelo México, a abertura de mercados no Panamá e na Arábia Saudita, fortaleceram essas exportações. E a entrada do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, isso pode trazer novas oportunidades para o país? Esse acordo da União Europeia foi há mais de 20 anos que está sendo discutido, né? Mas tudo bem, vamos lá. É lógico, vai haver pressão interna na Europa contra esse acordo. Isso não tem dúvida nenhuma, porque o custo de produção do Brasil, a escala de produção do Brasil, o fato de nós termos soja e milho para poder alimentar isso aqui, e o grau de tecnologia que nós imprimimos na produção avícola, nos dá uma grande competitividade. Nós temos gargalos, é lógico, no Brasil que tem gargalos. Depois da porteira ou depois do aviário, tem gargalos. Gargalo de logística, hoje você tem que mandar muita coisa para a Ásia, os porta-containers, aí os navios precisam de portos mais eficientes que nós temos. Hoje um navio desses grandes navios aí que fazem a rota para a Ásia precisa de 18, 20 metros calados. Paranaguá tem 12. Santos tem 12, 14, isso se drenar, se fazer uma drenagem do porto. Então, isso é dificuldade, isso atrapalha, isso é custo que tem embutir no processo. Porém, eu tenho que continuar brigando. Nós éramos, há pouco tempo atrás, éramos o terceiro, quarto maior exportador, eu sou o primeiro. Ou seja, o pessoal mostrou capacidade de produzir, chegar, abrir mercado. Esse trabalho que a Associação dos Criadores, que o pessoal faz, as empresas ligadas ao setor da avicultura e suinocultura, elas participam de tudo que é evento internacional, vão lá, participam, fazem degustação, o pessoal gosta do nosso frango, gosta do sabor que nós temos, da textura. Então, eu acho que o mercado é isso, é questão de você cuidar muito da sanidade, tem que cuidar, isso é um fator limitante hoje, é grande barreira. Você vai ter que melhorar a logística no Brasil, melhorar os portos para que possam receber esses grandes porta-containers que levam milhares de containers para a Europa, especialmente para a Ásia, né? Onde estão os maiores clientes nossos, e trabalhar isso aí, continuar esse ritmo usando tecnologia, mostrando ao mundo, abrindo as porteiras do Brasil, para que o mundo conheça como nós produzimos e, consequentemente, isso abre as portas desses mercados para a nossa produção. É só trabalhar direitinho, fazer o dever de casa certinho, que a fila segue, né, João? Mas o nosso setor do agronegócio sabe fazer. Né? Com certeza. Esse vai fazer. O Brasil hoje gerou uma tecnologia de produção nos trópicos que poucos países do mundo têm, tanto em grãos como em carnes. Nós aqui mostramos cada vez mais esses animais, os zebuínos, né? Especialmente os reprodutores zebuínos. Se você olhar um zebuíno de 20 anos atrás e olhar um de hoje, você, opa, é outra raça. Não, é qualidade, é tecnologia, é genética, é manejo, é IATF, uma série de tecnologias que essa senhora que está nos assistindo sabe fazer.